é, o assunto ele é realmente um pouco espinhoso. O tema que foi passado foi fatores que contribuem para a execução do aborto e a sua descriminalização. Aí nós temos que ver qual a visão, com quais olhos que a pessoa vê essa prática, a prática desse crime, vamos assim dizer, de lesa natureza. Qual é o entendimento, o que a pessoa pensa, o que ela faz, o que ela é, qual a sua religião, em que, vamos dizer assim, o seu pensamento filosófico, né? Então nós temos que ver o contexto que essa pessoa vê o que é o aborto, né? No caso da doutrina espírita, nós aderimos à corrente da pluralidade das existências, que é um dos princípios básicos da doutrina, que nós temos como princípios a existência de Deus, a imortalidade da alma, que é a existência do espírito, a comunicabilidade entre dois mundos, a pluralidade de existências, que são as reencarnações, e a pluralidade de mundos habitados. Como a doutrina espírita, desde 1857, nos traz essa visão, então automaticamente nós que somos estudiosos da doutrina, que procuramos vivenciar essa doutrina, nós começamos a ver de uma forma diferente. A ver o espírito não nascendo no berço e não morrendo num túmulo. A ver o espírito como um ser imortal que tem necessidade de crescer. E que esse crescimento só vai ser conseguido através das vidas, das várias vidas. Porque, como é uma doutrina racional, se nós nos atermos a uma vida que a gente fala unicidade da existência, como é que nós vamos explicar todas as diferenças, todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda a dor, como nós explicamos uma pandemia, como nós explicamos uma febre que houve, aquela, vamos dizer assim, lá na antiguidade, no século XII ou XIII, a peste negra, depois a febre espanhola aqui no Brasil, né? A gripe espanhola. Então vários fatos que vão acontecendo no decorrer da história da humanidade que a gente fala, meu Deus, mas... E cada geração passa por essa dificuldade e tudo bem, acabou, morreram, foram para o nada. Então a visão da doutrina espírita, ela nos abre o horizonte, nos mostrando onde nós estamos, o que somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Que nós não nascemos no berço e não vamos acabar no túmulo, nós somos muito mais, muito mais. Então quando a gente começa a abrir, ampliar, tirar vamos dizer assim, desvendar, que é desvelar, tirar os véus, né, da nossa visão, da nossa vista e olhar para essa realidade, nós que nos instruímos na doutrina espírita, a gente começa a ver que isso nos segura muito. Nos segura em relação a várias coisas, porque nós sabemos quais são as consequências, nós sabemos que esse espírito que está para vir vem de um programa, não é uma coisa que foi aleatória, foi jogada, falou, joga o xadrez, você vai nascer aqui porque vai, é uma coisa genética, não é assim, tem um trabalho para poder vir. E a doutrina espírita vai nos explicando todos esses trabalhos. Por exemplo, vamos lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 258. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Kardec perguntou. Respondem os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste seu livre-arbítrio. Ou seja, antes de qualquer tipo de evento para concepção, o espírito já está consciente em vários casos, são casos e casos. Tem caso que a reencarnação é compulsória, o espírito não tem nem ideia do que está acontecendo. Mas aqui está dizendo do espírito mediano que escolhe a sua prova e a sua forma de expiação. E aí vem a 334 do Livro dos Espíritos também. A predestinação da união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Resposta: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pode para encarnar. Ora,
Deus, que tudo sabe ver, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Ou seja, é um trabalho que é feito. É um trabalho, é todo um trabalho de preparação que é feito. Mesmo as reencarnações compulsórias, é uma equipe que trabalha para fazer aquela reencarnação, naquelas condições. Nesse caso está falando da escolha. Então nós sabemos, nós escolhemos. E nos livros de André Luiz, Missionários da Luz e no Mundo Maior, no caso do Missionário da Luz, nos capítulos 12 e 13, nós temos a preparação de experiências e a reencarnação de Segismundo, mostrando o preparo, inclusive mostrando laboratórios em que se fazem a preparação, o planejamento, a engenharia do corpo físico com o qual aquele espírito vem vestido. Então é todo um trabalho antes da concepção. A concepção é mais uma, vamos dizer assim, é apenas um dos pontos, né? Um dos pontos nesse todo trâmite, nesse íter que é a reencarnação. Então a gente vê o trabalho que é dado para poder ter uma reencarnação, um espírito reencarnar. O antes. Mas aí nós nos perguntamos, qual é o momento então que a alma e o corpo se unem? Para muitos pensamentos e filosofias, para muitas religiões, a alma é formada no mesmo momento do corpo. No mesmo momento do corpo forma-se a alma. E ela morre no mesmo momento em que cessa a sua atividade física, com a morte do corpo físico. O materialismo vê isso aí uma naturalidade, porque eu sou materialista, eu não vou para nada, não tem nada depois, e não custa a gente tirar a vida de um ser aí que está vindo e que esse ser não nos importa, nós não temos nem sentimentos por ele. Mas, se abrirmos a visão espírita para esse preparo, nós vamos notar que tudo tem uma razão de ser e que nós estamos com as pessoas certas no momento certo das nossas vidas. E que as escolhas são por uma necessidade de crescimento do espírito. Então é um espírito sim, talvez muito querido e talvez não tão querido, mas que tem a necessidade que possamos fazer um realinhamento, uma reestruturação nas nossas vidas para que aprendamos a amar uns aos outros. Por isso colocado dentro de um núcleo familiar ou na família, dentro daquele núcleo em que nós estamos mais próximos e muitas vezes nós não temos como deixar de lado e falar tchau. É o caso vamos dizer assim, dos laços de pai para filho, né? Você não é mais meu filho, você não é mais meu pobre. Não, não é assim. Então a gente sabe que tem as dificuldades e muitas vezes as maiores dificuldades são encontradas dentro da nossa casa. Porque lá fora é fácil, você simplesmente não aparece num determinado lugar que esteja te incomodando. No serviço nós não podemos fazer isso. Então a gente vai vendo que com a visão espírita a coisa não é por acaso, não. Então a gente sabe que não é no momento da concepção que nasce o espírito. O espírito já existia anteriormente. Aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais ele vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito do recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número de vivos e dos servos de Deus. Então, de acordo com a doutrina espírita, no momento da concepção já tem um espírito ligadinho lá. Já está o espírito, já foi na união do óvulo com o espermatozoide, que forma o ovo, já tem um espírito. Então, existe vida. Embora as várias interpretações, de acordo com as necessidades, com o entendimento,
E quando nós dizemos que nós somos contra o aborto, as pessoas dizem, mas você é homem, né? Então para o homem é fácil falar isso aí. Para o homem ir contra o aborto, ele não passa por essas dificuldades, não tem as dificuldades da mulher e se eventualmente ele não vai ter uma gravidez indesejada, né? Então é muito complicado, né? Por isso que muitas vezes esse assunto seria mais interessante ser falado por uma mulher. Mas eu sou contra realmente o aborto. Mas existem casos em que tenha como que a não criminalização desse ato. Mas vamos aqui. O que nos diz então, isso aqui foi o livro dos Espíritos, o que nos diz então, uma das aulas da professora Cristina Filipax é os genes e o ambiente, aula de psicologia, e tem os períodos de desenvolvimento pré-natal. Período germinal, isso é ciência, viu? Período germinal, da concepção até a ligação do óvulo fertilizado à parede do útero, de 8 a 10 dias após a concepção. Saída do óvulo do ovário, fertilização do óvulo pelo espermatozoide zigoto, que vira o zigoto, movimento do óvulo fecundado, morula, pela trompa de falópio até o útero. Fixação do óvulo fecundado, blastocisto, na parede do útero. Aí tem vida. A partir do momento daquela concepção, ele faz essa pequena viagem, ele se prende lá, passa pela trompa do falópio, se prende no útero. Já tem vida. Esse é o primeiro período. Tem o segundo período, que é o período embrionário, da ligação do óvulo fertilizado à parede do útero até o final da 8ª semana, quando os principais órgãos assumem suas funções, as suas formas primitivas. Olha aí, olha, já se desenvolvendo uma vida lá dentro. E o período fetal, que é o terceiro período, da 9ª semana, que é o endurecimento dos ossos, até o nascimento. Aqui é uma visão mais ampla, grosso modo, porque tem mais nuances, tem mais detalhes. Então a gente pode ver que a vida ela é a partir da concepção. Na concepção, quando junta esse espermatozoide, que esse óvulo, já tem um espírito ligado lá. Para aquelas pessoas que não têm essa visão que nós temos da doutrina espírita, aquilo é apenas um objetozinho que pode ser tirado, que não vai causar sofrimento a ele, não vai causar... nós tivemos uma aula em que professora e alunos, não, mas até 4ª, 5ª semana, 6ª, 7ª semana não tem dor, mas não é o problema da dor, é a vida. Existe uma vida lá. Isso a doutrina espírita nos explica e fala, tem vida, tem um espírito ligado lá. Pode não ter a dor física, mas olha a dor moral desse espírito que naquele momento ele é como que extirpado, com a esperança que ele tem de reencarnar. Mas existe o livre-arbítrio, existe o livre-arbítrio. A pessoa, ela é responsável pelos seus atos. Ela vai fazer o que ela quer, mas também ela vai colher. Colher é uma coisa natural da vida, a colheita do que se planta, né? Mas quais são os fatores que contribuem para a execução do aborto? Multifatores. São vários fatores. Mas o principal é o desconhecimento da realidade. Porque você não conhecendo a realidade, você não sabendo sobre a realidade, o que acontece, como nós espíritas sabemos, para você tanto faz. Para as pessoas não se importa, por quê? Porque não sofre, não vai sofrer, é só um ovinho e um serzinho que está só lá, que nem começou. Sim, mas né, olha a importância que o Espiritismo nos mostra. Multifatores, são vários fatores. Às vezes as necessidades financeiras, pessoas muito pobres muitas vezes, pessoas que se equivocam, né, e não querem aquele filho porque seria fruto de um adultério, pessoas que acham que aquela criança vai ser um empecilho na sua vida profissional, pessoas que acham que não é o momento certo de terem um filho. Então os fatores são múltiplos, mas não justificáveis. Porque se houve a concepção, é porque esse espírito, ou a doutrina espírita, teria que vir. Se for
para que ele não vingue, vamos assim dizer. Essa é uma que acontece naturalmente, é um aborto espontâneo, em que a mãe não tem participação em nem ninguém. Por quê? Porque naquele momento, e pode ser uma prova para a mãe também, essa mãe está esperando às vezes assim de uma forma assim, muito, mas muito feliz, com muita esperança de ter um filho, de repente não dá certo, né? Uma, duas, três, quatro gestações não vingam, não vão para frente. Mas por quê? Por que essa mãe e esse pai fazem tanto por isso, lutam, fizeram vários tratamentos, tudo? Ora, vamos ver qual é o diagnóstico. Está no presente? Não está, então alguma coisa lá no passado, antes do berço, aconteceu para que isso ocorresse. Vários abortos, não se sabe. Não é regra. Para cada caso é um caso. Então a gente vê. E os fatores são múltiplos, múltiplos mesmo. Mas e as consequências? Bom, de acordo com o Livro dos Espíritos, pergunta 357, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Olha, uma existência nulificada, a gente olha aqui. Aí a gente vai voltando para aquilo que nós falamos no início. Para a programação. Aí nós vamos voltando antes da programação. De estarmos na espiritualidade, aguardando o momento da reencarnação. Aí chegou o momento aprazado, nós vamos tratar da nossa reencarnação. Como vai ser feita essa reencarnação? Depois de tudo planejado e programado, acontece a concepção. Então nós vemos, olha, o tanto de coisa que tem antes. Agora imagina, depois de todo esse trabalho que respondem os espíritos, é uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Tudo de novo. Sabe lá quanto tempo? Sabe lá quantas vezes vai tentar vir? E quando o espírito não tem a grandeza de perdoar aquela mãe que o abortou, ele se vinga. Ele vira um espírito vingativo, vingador, justiceiro. Ele quer justiça, porque ele esperava muito nascer. E como ele esperava nascer, ele foi tolhida essa oportunidade, ele começa a perseguir essa mãe, perseguir esse pai. E também os livros de André Luiz nos mostram, do Manuel também, quais são as consequências e essas perseguições, a violência dessas perseguições, quando não tem a grandeza suficiente para perdoar aquela mãe. E normalmente, pelo panorama da Terra, pelo grau evolutivo em que todos nós nos encontramos, dificilmente um espírito vai ter essa grandeza, porque a necessidade é tão grande, a vontade é tão grande de poder se realinhar consigo mesmo, que às vezes se enlouquece. Nós tomamos pela nossa vida. Todos nós temos os nossos objetivos, temos as nossas vontades, nós temos as nossas necessidades. E a gente faz projetos. Nós fazemos projetos e quando nós vamos colocar esse projeto em prática, materializar, acontece uma coisa que frustra a materialização daquele projeto. Isso nos decepciona. Quando, por exemplo, nós estamos grosso modo, numa sociedade comercial e com esse sócio a gente planeja e faz tudo certinho, tudo, a aplicação, o investimento, vamos lá, vamos aumentar o nosso restaurante, tudo, e você faz os compromissos, tudo, quando você vai ver o seu sócio sumiu com todo o dinheiro que ia fazer aquela reforma. A gente fala, mas é impossível. Não é impossível. A gente vê grandes empresas aí, como aconteceu uma conhecida, que eu não vou dizer o nome, que o responsável pela diretoria financeira, ele forjava as guias de recolhimento, falsificava a autenticação do banco que tinha recolhido e desviava esse dinheiro. A empresa está numa situação, vamos dizer, falimentar. Então imagina, você está contando com aquilo, você sabe que aquilo lá é imprescindível para que você possa dar prosseguimento aos seus projetos. Você sente a necessidade que tem que fazer aquilo. Agora passemos para o âmbito moral.
eu faço um projeto. Qual é o meu projeto? A lei esses tempos aí proibiu de eu falar paciência em casa. Não me fale em paciência, né? Então a paciência é uma coisa que a gente luta muito pela paciência. É um projeto espiritual, moral. Então a gente vai trabalhando, a gente lê o evangelho, faz o culto do evangelho do lar, né? A gente fica que nem um santo, fala baixinho, bonitinho, tudo. E aí a gente sai no trânsito de Palmas. No momento que a gente sai no trânsito de Palmas, o rapaz dá uma fechada em você de moto, né? Dá uma raspada no seu carro, quase que ele cai e ele vai embora. Cadê todo o treino? Aí nós nos decepcionamos com nós mesmos. São projetos espirituais. A gente projeta a nossa vida em fazer o bem, mas quando o bem, ou quando alguém bate a nossa porta buscando alguma coisa, nós o repelimos. E isso vai juntando. Então a gente vê que nós estamos nos decepcionando também com nós próprios. Mas isso é uma questão de trabalho. Nós estamos num momento da nossa vida em que é necessário, às vezes, a adversidade para que a gente cresça. Mas a gente passa agora para a criminalização. Pergunta 358 do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Mas não tem nenhum tipo de excludente, vamos dizer, de ilicitude, ou seja, que não existe crime, sim, nos diz a pergunta 359 do Livro dos Espíritos também. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Sacrificar-se a criança para salvar a mãe? Resposta: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, a mãe, naquele momento, nesse momento crucial, é de suma importância que ela sobreviva, porque ela já está aqui na vida, em andamento, tem muitas provas ainda a passar por ela, muitas expiações, mas tem um amigo nosso, já desencarnado, ele provavelmente vai ouvir essa palestra ou está ouvindo, o Santo Aleixo. Ele nem nesse caso ele admitia o aborto, porque ele dizia que Deus sabe o que faz e no momento certo naturalmente aconteceria. Mas eu já não tenho tanta fé quanto ele. Então a doutrina 359 autoriza. E o Código Penal nosso? Nosso Código Penal ele tem o título dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida. Aí nos fala nos artigos 124, 125, 126, né? Aborto provocado pela gestante com seu consentimento, provocado por terceiro, de forma qualificada. E tem o 128, não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. A importância da vida da mãe. Se não tiver como salvar a mãe, justifica-se sim o aborto, vamos dizer, pelo Código Penal. Só que colocaram mais um artigozinho, mais um inciso, que é o inciso 2º. Aborto no caso da gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, não é crime, desde que feito por médico nessas condições. Isso é a lei. A doutrina espírita fala que no caso da mãe só. Mas de tudo isso, o que nós podemos tirar? O que nós podemos... qual é vamos dizer assim, a conclusão? Que realmente é um crime. Tem as suas causas de excludente de ilicitude. No caso da doutrina espírita, se a mãe correr risco de vida, antes se preservar a vida da mãe. No caso da legislação nossa brasileira, no caso da mãe, preservar a vida da mãe, e do aborto, da gravidez resultante de estupro. Eu não concordo, mas tudo bem, tá aqui é a lei, é a lei. Mas a gente tem como que, quando uma pessoa chega num centro, ou chega em algum lugar, para uma
conversa fraterna e normalmente ela, antes de falar, e se ela já foi algum tempo para apreciar a movimentação, ela vai ver uma certa, isso aí eu digo de alguns espíritas, não todos, uma certa animosidade do espírita para com a pessoa que praticou aborto. Então nós, espíritas, eu estou dizendo no meu caso, muitas vezes nos esquecemos que lá tem um ser humano também, o criminoso. Mas Jesus não pediu para que amasse os inimigos? Ele não ia pedir por acaso. E nós esquecemos muitas vezes que aquela pessoa necessita do perdão para que ela possa conseguir removimentar, vamos dizer assim, fazer uma nova vida, começar uma nova vida. Então a gente critica, a gente incrimina, nós somos duros, às vezes nas nossas palavras tudo, essa pessoa já fica com medo, já não conversa e não explica a situação pra gente. Não tem condições, ela não tem, porque ela tem medo. E nesses casos a gente às vezes esquece de Cristo, né? Que aquela mulher que estava vindo sendo trazida por aqueles homens, né? Todos estavam trazendo e queriam apedrejar aquela mulher como adúltera. Naquele momento Jesus se abaixou, começou a escrever na areia ou na terra e sem levantar a cabeça perguntou: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o Evangelho, todos, a partir dos mais velhos para os mais novos, foram saindo. Ele pergunta para a mulher: mulher, alguém te condenou? Ela diz: não, eu também não te condeno. Vá e não erres mais. Ele não perdoou, mas ele pediu para que vá e não erres mais. Misericórdia para o erro dela. Não só esses casos, vários casos, várias passagens do Evangelho nos mostram da realidade da necessidade do perdão para que as pessoas possam como que voltar a não errar tanto como erraram. E outra, quem praticou esse fato não está condenado eternamente ao fogo do inferno, não. Ela tem condições de se realinhar com a sua própria consciência e com as leis de Deus, fazendo o bem. Não é isso que Pedro diz numa das suas epístolas, ou na sua epístola? O amor cobre multidão de pecados. O que fazer? Atender o filho do seio alheio, se dedicar à caridade, ao amor ao próximo, porque esse amor que ela vai se doando depois, às vezes, de ter praticado esse fato, não só o fato aborto, mas qualquer fato que possa gerar um trauma muito grande, procurar fazer amor, levar o amor, doar o amor, buscar fazer com que tudo aquilo lá que nós fizemos de errado, a gente possa converter e fazer no bem. Nós temos um dos maiores exemplos da história da humanidade, dois exemplos. Um que eu acho que é muito maior que Paulo de Tarso, que é da Maria de Madalena. Quantos erros aquela moça cometeu, mas o que ela fez depois que conheceu Jesus? Quantos erros que Paulo, que era Saulo de Tarso, cometeu por 30 anos, quando principalmente perseguindo cristãos, matando as pessoas, excluindo-as. E quando ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, ele se transformou. O amor cobre multidão de pecados. Será que tudo que Paulo tinha feito, 30 anos de vida, como, vamos dizer, grosso modo, de erro, os próximos 30 até ele morrer decapitado, não cobriu a multidão de pecados dele? Com certeza, da Maria de Madalena e de vários outros. Então, tem esperança, tem sim como recomeçar. Praticou um erro? Praticou um crime contra as leis de Deus? Sim, praticou. Mas não é irremissível a sua pena. Ela não é eterna. Ela tem condições de ser como que trabalhada. Por isso o perdão. Quem sou eu para julgar? E aí, para finalizar, nós vamos falar de algumas passagenzinhas, né, do apóstolo Paulo em Efésios. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Feliz
Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse aqui é Salmos, isso aqui é do Velho Testamento, 900 anos antes de Cristo. Os pecados apagados não se apaga pecado, a gente tem os compromissos, nós como espíritas sabemos, né? As transgressões perdoadas relativamente. Mas vamos lá. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Epístola 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Portanto, eu vos digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas, capítulo 7, versículo 47, provavelmente da Maria de Madalena. Então, mais uma passagem. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. E mais uma passagemzinha. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Aqui, o perdão é de via de mão dupla. Quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? Pai, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos. Você vai e você vem. Então, se eu peço perdão a Deus, por que eu não posso perdoar a um filho de Deus que é meu irmão, né? E, para finalizar, um dos maiores exemplos de perdão na história da humanidade, ou maior. No auge das dores, a cabeça cravada com uma coroa de espinhos, os pés e as mãos cravados numa cruz de madeira, sentindo dores inenarráveis, teve seu abdômen perfurado, pediu água, deram vinagre. No momento quase final da sua vida física, que diz Lucas no seu Evangelho, capítulo 3, 23, versículo 34. Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa, meus irmãos, é a mensagem do dia. Espero que tenha correspondido às expectativas e agradeço a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado.